Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai trazer um vídeo um tanto quanto inusitado e vamos falar sobre a Ada Cardano. É isso mesmo, família. Vamos falar sobre a Ada Cardano no vídeo de hoje. E até para quem acompanha a gente, até parece um pouco controverso, porque a gente já levanta muito aí a bola da Cardano no nosso canal, né? A gente ama de coração, mas brincadeiras à parte, galera, a gente não ama nem odeia, é mais um projeto cripto que a gente tá aí para especular ou não. Mas quem acompanha a gente sabe que a gente gosta de fazer umas brincadeirinhas aí com o projeto e tá tudo bem. Tá tudo bem, não deixa de ser mais um tipo de investimento também pra gente ficar de olho, porque como todos já sabem, a gente tá falando do criptoativo aí do top 10. Então a gente vai estar analisando aí o ativo por completo, galera, mostrando um pouquinho aí sobre o que o projeto apresenta pra gente e também aí um pouquinho sobre a nossa opinião no final desse vídeo. Então já vou pedindo aí pra você deixar o like, se inscrevendo no canal pra quem não é inscrito. A gente está todos os dias ativamente aqui no YouTube, soltando conteúdo, trazendo lives para vocês diárias. E também, galera, quero trazer para vocês uma novidade que a gente já vem trabalhando com vocês. A gente vai soltar aí o desafio do zero ao Bitcoin, galera, que vai ser aí dias de muito conteúdo para você, que você pode estar acessando aqui no link da descrição, que você já vai estar encontrando e não perdendo esses 3 dias de muito conteúdo para você que quer aprender a tirar e extrair ao máximo desse mercado cripto. Então bora lá, galera, sem mais enrolação, vamos literalmente começar do começo. Então bora lá, galera. A Cardano começou lá em 2015, para meados de 2015, e foi fundada aí por ex-fundadores e desenvolvedores do Ethereum. O mais conhecido e bastante falado aí é o Charlinho, o Charles Hoskinson, e o motivo da saída desse cara aí da Ethereum, porque se ele é um ex aí desenvolvedor da Ethereum, né, foi que lá para meados de 2015, que foi quando a Ethereum começou a receber bastante propostas aí de VCs, queria não receber investimento, o Vitalik, nessa época, que na verdade é um dos fundadores da Ethereum, praticamente a cara da Ethereum, porque muito fala aí que a Ethereum é descentralizada, mas tem esse carinha aí por trás também que chama muita atenção, por mais que a gente sabe como funciona aí a Ethereum, né? Então o Vitalik na época ele foi contra aí o investimento desses VCs e o Charles Hoskinson aí, como pensava diferente, não só nesse aspecto, mas foi o principal, mas tinha outros aspectos aí também, ele acabou saindo da Ethereum e fundando a Cardano, beleza? Mas só foi começar mesmo a rodar a Cardano em meados de 2017, que foi quando foi o surgimento da sua mainnet Cardano mesmo. Então aí sim aí que a gente viu o começar da Cardaninho. Que é incrível de se falar, né, galera? Que tá na ativa até hoje dentro do top 10. Porque quando a gente fala, não 2015, porque acho que 2015, ali mais ou menos nessa época, não tinha nem a criptomoeda em si, mas só o projeto Cardano. Mas falando aí de 2017, que já tava quando a rede andando aí, também a criptomoeda já com o seu capital em cima dela, querendo ou não, né, galera, a gente sabe que nesse meio tempo é muito suscetível a um projeto cripto morrer. Quem acompanha nossas lives, a gente traz diariamente para vocês, não com tanta frequência, mas como mudou o top 10 ali desde o nascimento do mundo cripto, mais ou menos, até os dias de hoje. E a Cardano se mantendo no top 10 aqui, pleno 2023, realmente é bem impressionante. Agora falando da parte um pouco mais técnica, o seu mecanismo de consenso aí é Proof of Stake, ao contrário do Ethereum, que é o Proof of Work em seu nascimento, né? Depois teve a atualização, o da Merge aí que veio o Proof of Stake. Então só para vocês entenderem a diferença aí, Proof of Work é quando utiliza aí o poder computacional para estar validando as transações, como é o do Bitcoin, por exemplo. Proof of Stake aí, como é o da Cardano, como é hoje a do Ethereum também, a gente utiliza criptomoedas nativas ali, como a Ada Cardano, como a gente está dando de exemplo aí, para utilizar ali e assegurar e validar as transações da rede. Então a gente trava uma quantidade de criptomoedas ao contrário de você comprar poder computacional. Então a gente vê que esse mecanismo de consenso na quesito aí escalabilidade realmente é bem mais interessante. Tanto é que a Ethereum aí desde o seu início já tinha a ideia de tornar Proof of Stake, mas ela passou aí pelo início aí de Proof of Work. E o Charles dos Hoskinson aí já sabia, por isso que desde o seu nascimento aí o Proof of Stake está presente também na ADA. E falando de Proof of Stake, o que eu acho mais interessante aí da ADA também é que hoje a gente está falando aí de 66% do supply, ou seja, do suprimento circulando
circulante que a gente tem hoje no mercado está travado aí como garantia ali na rede da Cardano para validação. Então 66% aí do supply circulante está travado no mecanismo de consenso para validar as transações. Realmente é bem interessante isso, porque a liquidez que a gente tem no mercado então de negociação é pequena aí comparado à quantidade do supply circulante, que é bem interessante isso por sinal. Porque para fins de comparação, a do Ethereum, por exemplo, a gente tem hoje ali em torno de 15, 16, se eu não estou falando errado ali, por cento de todo o supply aí circulante que está em stake. Então, essas blockchains que utilizam o mecanismo de Proof of Stake, a tendência sim é que para ser saudável é ter mais criptomoedas aí em stake na própria rede, que é bem interessante aí você participar do mecanismo de consenso, até o que muitos aí começam a ver no quesito aí como se fosse uma renda fixa aí que sempre acaba entrando aí por você estar participando do mecanismo de consenso, que é bem interessante. A gente pode até aprofundar sobre os tipos de mecanismo aí num vídeo futuro, e eu quero saber se vocês querem saber um pouco sobre esse conteúdo, então deixa aí nos comentários pra gente estar sabendo. E como falamos aí de stake, né, como esse assunto foi bastante levantado recentemente, o da ADA aí, ao contrário do Ethereum, que estava travado aí por um tempo e não tinha previsão de saque, o saque da ADA é livre, por exemplo. Então, um validador ele pode sim retirar a quantidade de ADAs que quiser aí no momento até que quiser. Então, é bem interessante aí, porque esse mecanismo de ida e saída aí da ADA em si funciona num certo modo aí um pouco mais livre desde o seu começo, beleza? Então, bem interessante a gente entrar nesse quesito, mas bora continuar aí. Então, a ADA é considerada também uma blockchain de terceira geração, justamente por possuir camada de liquidação, que seria chamada aí de CSL, que seria para as transações normais, e camada de computação, que seria o CLL, para os contratos inteligentes e DEPs. Por sinal aí, a gente só tem contratos inteligentes na própria ADA em torno de 1 ano e meio atrás, só para vocês terem noção aí, comparado ao Ethereum que tem há muito mais tempo. Muito interessante é isso, mas isso daí não é mérito nenhum, nem demérito nenhum, galera. São opções de caminho aí que a própria Fundação Cardano tomou por decisão própria, e são não por decisões ruins, mas são por decisões diferentes pela pegada ali do time da Cardano, e por isso que a gente nem pode tanto ficar comparando sempre, beleza? Então, as blockchains de terceira geração, elas são consideradas blockchains aí mais maleáveis, mais adaptáveis, que estão suscetíveis aí a mais atualizações aí, e dificilmente eles vão enfrentar problemas de atualizações. Então, as implementações na Cardano tendem a ser mais rápidas e fáceis ali de ser implementadas, ao contrário de outras blockchains. Então, as blockchains de terceira geração, elas têm essa característica justamente por ser mais nova, né, galera? Então, blockchains que estão em funcionamento há mais tempo, por exemplo, o Ethereum, que tem smart contracts desde seu começo praticamente, alguns smart contracts são meio que adaptados para hoje. E os que lançam blockchain hoje acabam tendo contratos inteligentes mais adaptados para as versões mais atuais. Então, o que o Ethereum, por exemplo, aí desbravou, passando o facão na mata aí, muitos já têm a trilha passada. Então, muitas blockchains saem um pouco mais atualizadas, mas não quer dizer aí que vai ter tanta atração assim, que é bem interessante. E no caso aí da Cardano, ela usa a linguagem de programação Haskell e Plutus, que na verdade são as linguagens de programação aí que muitos levantam debates, principalmente os desenvolvedores aí de DEPs, porque é criticada, porque ela é um pouco mais difícil aí de ser trabalhada, e criar DEPs aí, por exemplo, demora muito mais. Recentemente, para vocês terem noção, o CEO aí, no caso da Singularity DAO, se não me engano, ou até mesmo da SDAO, para eu não falar besteira aí, no caso, ele falou que demorou aí para criar um smart contract na rede do Ethereum em torno de alguns meses, em torno de 2, e na rede Cardano já faz 8 meses e não está próximo de acabar. Então, para vocês terem noção aí, o quanto que demora a produção aí de um contrato inteligente, ou até mesmo o desenvolvimento aí de um aplicativo aí na própria rede da Cardano. Mas são por opções, como eu falei para vocês, porque a linguagem de programação Solidity aí da rede Ethereum, ela é muito mais fácil aí para os desenvolvedores, porque ela lembra como se fosse um JavaScript aí para quem trabalhou com programação, que é uma linguagem de fato aí um pouco mais fácil, ao contrário aí da Haskell, que é utilizado aí na própria Cardano. Então isso daí é bem interessante a gente estar sabendo, porque isso daí sacrifica um pouquinho aí na questão da demanda e a adoção da rede, porém aí tem um bônus aí em cima da segurança e também aí na
na questão da descentralização da rede, o que é bem interessante. E além disso, eles mesmos estão desenvolvendo aí uma nova linguagem de programação chamada Enken aí para melhor no consumo de memória, CPU e até mesmo de taxas na rede. Porém, ainda vai demorar. Na verdade, sim, vai demorar um bom tanto. Não tem nem tipo de previsão. Mas só para vocês entenderem a diferença, eu deixei essa imagem aí para você estar tendo uma comparação. Quando eu falei aí de memória, de CPU e FIIs da rede. Comparação aí da Plutus e da Enken. Ó, eu tô vendo você aqui da minha luneta. E tô vendo que você não deixou o like pra gente. E não se inscreveu nesse canal. Ah não, pode parar. Conteúdo massa, até aqui, todos os dias, até de final de semana. Então vamos deixando o like aí que não vai cair seu dedo. E se inscreva no canal que a gente tá todo dia entregando conteúdo de qualidade pra você. Não se esqueça do desafio do zero ao Bitcoin que está no primeiro link aqui na descrição. E agora falando sobre tokenomics, galera. De fato, a ADA aí, ela tem uma economia bastante robusta em cima da economia do seu próprio token ADA, tá? Ela tem um suprimento total de tokens ADA de 45 bilhões de unidades e também hoje possuímos 77% aí do supply disponível na rede. Então 77% aí já está no circulante e apenas 33% aí mais ou menos, 33 não, né? 27% aí mais ou menos que vai estar emitido aí para a rede. E essas emissões a gente só vai ter de recompensas de stake apenas, pois já estamos aí destravados desde 2021 na questão das outras alocações do token, como o ICO, por exemplo, e até mesmo para a equipe. E o que é mais interessante, as emissões do token estão previstas ali até para 2050. Então é aquilo que a gente já trabalhou com vocês anteriormente, galera, que é na questão das emissões do token. Às vezes também a gente tem, poxa, um supply enorme, mas uma taxa de inflação muito pequena. É até mesmo quando a gente fala do Bitcoin. A gente tem aquelas 21 milhões de unidades, como a gente sempre fala, porém até emitir a última unidade vai ser lá em 2150 e caralhada. Então a da Cardano também tem uma taxa de inflação relativamente baixa aí em comparação às emissões. Mas o que é mais interessante da gente saber, galera, é que o ICO e também a porcentagem do time já foi disponibilizada, então que ele esteja aguardando, mas já está líquido aí ao mercado. O que tem para vir no mercado é somente as recompensas do stake que estão travadas aí nas questões das emissões, tá? Bem interessante mesmo isso, tá? E o seu ICO lá em 2015, entre 2015 e 2017, ele captou mais de 100 milhões de dólares. Então realmente é bem interessante. Então o que o Vitalik foi contra a USDC, o Charlie do Roxxon foi, ó, arrecadou dinheiro, não teve o que fazer. E hoje ele encontra-se aí na 7ª colocação do nosso ranking total cripto, incluindo as stablecoins. Então para você ver aí o tamanho e força da ADA, porque querendo ou não, né, galera, ela não tem só toda essa questão aí do stake que está travada ali em torno de 66% aí que está travado em stake, isso do circulante, o que é bem interessante. Mas a gente tem uma comunidade bem forte por trás da própria Cardano, né? A gente sabe, ô louco, se faz vídeo aí falando bem, a gente tem o da galera falando mal da Cardano. Se fala vídeo falando mal, tem a galera falando bem. Então, fale bem ou fale mal, sempre estão falando da Cardano. Não tem o que fazer, galera. Faz muito tempo que já tá nessa, então é até o que a gente sempre fala, que fica até um pouquinho meio repetitivo de falar. Então, muitos são contra, muitos são a favor, mas o projeto aí, tá aí, né? Sua all-time high aí foi em 3 dólares e 9 centavos. Então, para hoje que estamos a 45 centavos de dólar, realmente tem uma alta bem interessante se ela voltar para a sua all-time high. E ainda mais para quem comprou o fundo do mercado, né? Ela atingiu praticamente em torno de 19 centavos, mais ou menos. Quem comprou ela há muito tempo atrás já visitou aí até preço de 17 centavos. Então, realmente é bem interessante aí quem também está acompanhando a questão da Cardano e essas oportunidades aí, se vê o ativo aí também como uma oportunidade. Nesse ano de 2023 também, galera, ela veio com o lançamento aí da sua stablecoin algorítmica, tá? Ao contrário que muitos pensam, é uma stablecoin aí super colateralizada, então ela não é igual e nem parecida com a UST da Terra Luna, que morreu, que causou o colapso aí na rede. Então, ao que muitos aí ficam inseguros em cima dessa stablecoin, pode ficar sim bem mais seguro em relação a isso, tá? Eu não sou o cara que põe a mão no fogo também, né? Mas em quesitos aí tecnológicos, comparar com a Terra Luna, realmente aí fica um pouquinho distante na proposta aí dessa própria stablecoin, tá? Então ela é bem complexa na questão aí da sua supercolateralização, então tem que ficar bastante esperto com isso, porque realmente é um projeto bastante interessante numa stablecoin algorítmica. Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês, querendo ou não, eu já trouxe notícias aqui no canal que alguns países aí não querem stablecoins algorítmicas em seu país.
Então, Japão, por exemplo, é um exemplo bem claro, eles não vão deixar entrar. Então, a Cardano com a sua stablecoin aí chamada de JED, provavelmente aí não entraria essa stablecoin aí para negociações aí no Japão. Então, realmente, isso daí é um ponto negativo e não seja aí por causa da tecnologia da stablecoin algorítmica. Não, é só por ser algorítmica mesmo. Mas a gente vai ver aí muito mais disso um pouco lá para frente. Mas só para vocês saberem aí como que é a questão aí do seu sistema aí dessa stablecoin. E essa stablecoin é super colateralizada em outras coins também, como a própria ADA e Shen, que é uma terceira moeda aí que funciona aí como esse armazenamento. Mas quando a gente fala de super colateralização é basicamente assim: eu preciso mintar $1, então não vou deixar $1 lá para tirar $1. Não, às vezes eu vou ter que deixar mais ADA valendo $3 mais ou menos para mintar $1. E não necessariamente que a gente vai queimar aquela quantia. Não, tem um sistema bem bacana aí para mintagem. Mas quando a gente fala de super colateralização, é para cada $1, por exemplo, a ADA tem que ter $10. Então, quando a gente fala super colateralização, é isso. Mas quando a gente fala de outras coins, né, tem que ficar com um pouquinho aí de olho nessa tecnologia. Mas é uma que veio aí um pouquinho atrasada, porque a gente sabe aí que o sangue do DeFi praticamente é as stablecoins. Muitas pessoas utilizam muito, muitas pessoas mesmo, né? Tanto é que a gente vê que o Tether está na terceira colocação em capitalização de mercado. Então, realmente demorou um pouquinho para vir a stablecoin. Então, com certeza aí essa mudança na rede que vem em 2023 veio para impactar e para trazer um pouquinho mais de demanda aí para esse ecossistema. Então, basicamente, galera, a ADA é uma rede muito interessante, ela visa bastante a descentralização, tanto é que quando você entra nas principais DEX que a gente tem lá, a gente só tem ADA Cardano aí para cotação, então a gente não tem cotação em dólares, por exemplo, e até mesmo por isso aí pode ser um pouco da demora da stablecoin, mas a gente sabe aí que para ter uma demanda, uma atração, tem que ter a stablecoin também. Então tem muitas questões aí que são por opção da própria ADA aí por tomar esse caminho, mas a gente pode ver aí que realmente é um ecossistema bem interessante, tem sua comunidade e tem desenvolvedores aí bem capacitados por trás. Por mais que eles vão para essa linha um pouco mais acadêmica, não tem o que fazer. A ADA é um projeto bem sólido aí e com o passar do tempo, se ela vir se provando com o tempo, com certeza ela tem muito para capturar aí para frente. Na visão dos insalubres, galera, é como eu falei, não dá para negar a competência aí do time da Cardano. Por mais que a gente vê um pouco de demoras aí em alguns quesitos, são por opções e decisões do próprio time. Como eu falei que tem essa pegada mais acadêmica, a gente tem teses, estudos matemáticos sendo desenvolvidos em cima de projetos da Cardano. Então por isso que tendem a demorar um pouco mais, e essas demoras em entregas são justamente aí por sacrificar o lado aí da questão da demanda em si, voltado somente para o foco na segurança e também aí na criação desse ecossistema que tende a ser aí tão perfeito, por conta aí dessa demora. Mas não quer dizer aí, galera, que é demérito nenhum. Tanto é que se você for utilizar a rede lá, vai funcionar normalmente. Porém, não tem tantos aplicativos sendo desenvolvidos lá dentro nesse exato momento. Então, por isso que muitos aí não utilizam a rede Cardano, por exemplo, para lançamentos como a gente traz aqui, tá? Mas com essa questão da stablecoin, eu acredito que é sim um caminho muito bom, porque querendo ou não, a gente já viu alguns protocolos ali. Uma Liquid, por exemplo, que já é o primeiro protocolo aí de Lend que entrou na Cardano. Então, para você ver, precisa de uma stablecoin aí para o ecossistema dar uma desenvolvida e vir protocolos aí de Lend, como por exemplo aí dentro da Cardano. Então lá dentro você já vai poder estar emprestando aí de JED. Então realmente é bem interessante a gente ficar de olho nisso. Mais uma coisa que a gente sempre cita aqui, por mais que a Cardano ela opte sempre aí por essa linha de pensamento, o importante é ela não perder o time, porque a gente sabe que time é importante no mundo cripto, que é muito insalubre e muito rápido, que a gente sabe aí que acontece as coisas todos os dias, toda semana, todas as horas. O mercado cripto não tem parada, então às vezes aí se a Cardano demorar em muitas entregas, a demanda pode vir de fato aí em outros ecossistemas e a Cardano aí ficar um pouco esquecida. E não porque realmente ela é ruim, não, realmente ela é muito boa. Tanto é que nas questões aí dessas decisões são muito voltadas aí para a segurança, até mesmo algum certo tipo de escalabilidade com a descentralização junto. Então, pode ser que lá na frente ela pode até resolver o trilema, mas nesse momento aqui, como o foco é o dinheiro, eu pelo menos, Gustavo, que não invisto Cardano, eu olho para outras aplicações, outros projetos que me brilham mais os olhos aí para a questão de valorização. Eu não duvido nada aí que ela chegaria na sua all-time high de novo, no próximo ciclo de alta, por exemplo. Não duvido nada, mas no momento não tem a demanda para atrair o meu dinheiro a investir na Cardano. Mas não quer dizer aí que você não pode investir, você acreditando no projeto e até mesmo você aí fazendo suas pesquisas de investimento em cima disso. Realmente aí o mundo cripto é livre em cima disso. A gente está falando de uma criptomoeda da 7ª colocação do mundo cripto. Então realmente aí vai
ser bem dividida aí a questão de amantes e também pessoas que odiam. Mas eu quero aqui o dinheiro, não tenho o que fazer. E só pra deixar claro, eu também não tenho vergonha nenhuma se amanhã ou depois vir um aplicativo supimpa que vai me atrair. Eu não vou hesitar nenhum tipo de tempo para voltar o meu dinheiro e direcionar para a rede da Cardano. Não vou ter vergonha nenhuma de fazer isso. Como eu falei, o meu foco é o dinheiro. Mas eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje, galera. Um vídeo completo aí de uma análise em cima do projeto da Cardano, desde o seu nascimento até um pouquinho da que a gente tem hoje em cima do projeto. É um ecossistema aí que está em desenvolvimento comparado aí a outros projetos do que lançou a sua mainnet e do tempo que ela tem em smart contract, que realmente aí tá no seu tempo. Porém, o tempo do mundo cripto é valioso e a gente sabe que tem muitas coisas aí que estão correndo aí além das pernas para entregar somente para atrair essa demanda. A Cardano está optando por outro lado, mas quem sabe a gente pode ver a Cardano lá na frente, a que pode resolver todos os problemas. A gente não sabe, o mundo cripto sempre nos surpreende. Então por isso que a gente trouxe a nossa opinião aí no final desse vídeo, como a gente fala em cima da Cardano, realmente ela não faz parte da nossa carteira, mas se amanhã ou depois a gente vê um incentivo aí para a gente levar o nosso dinheiro para ela, a gente falou, não tem nenhum tipo de problema. Eu quero lembrar vocês que não era nada de uma dica de investimento isso, é só uma visão dos insalubres aí em cima do projeto da Cardano, e eu quero saber se você gostou aí desse vídeo, então deixa aí no comentário o que achou do vídeo de hoje, eu também quero saber a opinião sua em cima da Cardano. Não deixe de deixar o like, se inscrever no canal, e lembrando do desafio aí do Zero ao Bitcoin que vai acontecer aí, então se inscreva no link da descrição.